Um humilde entregador entrega flores em uma luxuosa mansão, onde reconhece em um retrato seu amor perdido. Mas ao investigá-la, descobre um segredo que liga seu passado a um milionário e a um filho que ele nem sabia que existia. João ajustou a bicicleta de entrega e colocou cuidadosamente o arranjo de flores na cesta da frente. Foi uma encomenda especial, vinda de uma floricultura onde trabalhei durante anos. O endereço era desconhecido para ele, e quando chegou ao destino, seu queixo caiu. À sua frente havia uma imponente mansão com portão de ferro forjado, cercada por jardins perfeitamente cuidados. O ar tinha um aroma fresco e cheio de mistério. Por um momento ele hesitou. Nunca estive em um lugar tão bom. Ele olhou para as mãos desgastadas pelo trabalho e respirou fundo antes de tocar a campainha. O som metálico ecoou no ar e logo em seguida o portão se abriu automaticamente. Uma voz masculina foi ouvida pelo interfone. Vá em frente, deixe as flores na entrada principal. João empurrou a bicicleta até a entrada, onde a sólida porta de madeira já estava entreaberta. A sensação de estar fora do lugar intensificou-se quando ele cruzou a soleira. O interior era ainda mais impressionante. Tetos altos, lustres e paredes adornadas com pinturas antigas. Uma figura masculina apareceu no fundo da sala. Um homem de meia idade com rosto marcado pelo tempo e expressão cansada. Obrigado pelas flores. Isso é tudo? Perguntou o homem com a voz seca, mas educada. João assentiu, mas algo na sala chamou sua atenção. Ali, pendurado na parede central, havia um enorme retrato de uma mulher. Sua expressão serena e olhar penetrante o atingiram como um raio. Ele sentiu um nó no estômago e o tempo pareceu parar. Não seria possível. Foi Maria. O homem percebeu a reação de João e franziu a testa. Tem alguma coisa errada? João rapidamente balançou a cabeça, mas sua mente estava um caos. Aquela mulher do retrato não poderia ser outra senão Maria, seu antigo amor perdido. Ele não a via há anos, desde que sua vida tomou um rumo inesperado. Não, nada. As flores. Espero que você goste deles. O homem assentiu com indiferença e se apresentou. Antônio, obrigado por trazê-los. Você pode sair agora. João, ainda atordoado, saiu da sala, quase tropeçando. Enquanto empurrava a bicicleta para trás, sua mente se encheu de perguntas. Como Maria foi parar naquele retrato? Que relação ele tinha com aquele homem rico e aparentemente amargo? Seu coração batia com traduzido do espanhol para o português. online, doctranslator.com, força enquanto a imagem do rosto dela permanecia gravada em sua mente, tão vívida quanto da última vez que a vira. Sem saber, aquela entrega mudaria sua vida para sempre. João caminhava pelas ruas de paralelepípedos com passos erráticos, empurrando a bicicleta como se cada metro o afastasse da imagem de Maria e, ao mesmo tempo, o aproximasse de um emaranhado de memórias que não queria enfrentar. Seu rosto ainda estava gravado em sua mente, os mesmos olhos, a mesma expressão que ele conhecera tantos anos atrás. Como ela poderia estar ali, imortalizada num retrato, naquela opulenta mansão? A noite caiu rapidamente, mas João mal percebeu. As luzes da cidade piscaram à distância enquanto sua mente viajava de volta no tempo. Lembrei-me da jovem Mary, cheia de vida, com aquela risada que iluminava até os dias mais sombrios. Eles eram inseparáveis, até que um dia ela desapareceu sem explicação, deixando-o com um vazio que nunca conseguiu preencher. De volta ao seu pequeno apartamento, ele sentou-se em frente à janela. O vento gelado da noite parecia refletir o turbilhão de emoções dentro dele. João sabia que não poderia deixar isso acabar aí. Maria tinha sido o seu mundo, e agora, de alguma forma, ela estava ligada àquele homem chamado Antônio. Pela manhã, após uma noite sem dormir, decidiu voltar para a mansão. Trouxe consigo uma desculpa banal: verificar se o arranjo de flores tinha ficado do agrado do cliente. Ao chegar, Antônio o cumprimentou na entrada com um misto de surpresa e desconfiança. Você de novo? Aconteceu alguma coisa com o pedido? João pigarreou, procurando as palavras certas. Eu só queria ter certeza de que as flores estavam bem. É uma encomenda especial. Antônio olhou para ele, como se pudesse perceber suas intenções. Finalmente, ele assentiu. Eles estão bem, obrigado. Embora, devo dizer,
você parecesse perturbado ontem. Por que você ficou olhando para o retrato? João sentiu o coração disparar. Ele hesitou por um segundo, mas sabia que não poderia mentir completamente. É que me pareceu familiar, a mulher do retrato. A expressão de Antônio mudou, passando da surpresa ao ceticismo. Familiarizado? Impossível. Foi minha esposa. Ele faleceu há muitos anos. A palavra faleceu caiu sobre João como um balde de água fria. Todo o seu corpo ficou tenso, mas ele tentou manter a compostura. Desculpe, eu não sabia... Ele respondeu em voz baixa, embora sua mente gritasse 1000 perguntas. Antônio, ainda carrancudo, pareceu desconfiar da resposta. Mas em vez de insistir, ele mudou de assunto. Obrigado por se preocupar com as flores. Isso será tudo. João assentiu e saiu devagar. Mas não pôde ignorar a sensação de que algo mais profundo estava em jogo. Enquanto ele se afastava da mansão, as lembranças de Maria continuaram a inundá-lo, mas com uma dor renovada. O que aconteceu em todos esses anos? Que segredos aquela casa guardava? Sua decisão estava tomada. Ele tinha que voltar. João estava sentado na beira da cama, com as mãos trêmulas, segurando uma fotografia antiga. Nele, Maria sorria enquanto o sol iluminava seus cabelos, que caíam em cachos sobre seus ombros. Era uma lembrança que ele guardava há anos, um dos poucos vestígios que restava dela. Aquele sorriso, tão cheio de vida, era o mesmo que ele vira no retrato da mansão, mas agora misturado com um ar de mistério que o atormentava. Ele conheceu Maria num verão distante, quando ambos eram jovens e seus sonhos pareciam intermináveis. Lembrou-se das tardes à beira do rio, onde conversavam sobre o futuro, imaginando uma vida juntos. Mas esses sonhos foram destruídos quando ela desapareceu sem avisar, deixando para trás um vazio e perguntas sem resposta. João voltou àquela última conversa que tiveram. Era um dia nublado e Maria parecia distraída, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Tenho que me ausentar por um tempo, ele dissera em tom evasivo. João, sem conseguir entender, insistiu para que ela ficasse, mas Maria não deu mais explicações. E então, como um vento que leva tudo embora, desapareceu. Anos se passaram até que João aceitasse que Maria não voltaria. Ele tentou seguir em frente, mas no fundo sempre teve a esperança de que um dia a encontraria. E agora, de repente, ela estava de volta à vida dele, mas não da maneira que ele imaginara. Na mansão, Antônio também ficou preso nas próprias memórias, sentado numa poltrona em frente ao retrato, com uma taça de vinho na mão. Seus olhos percorreram o rosto de Maria. O retrato foi encomendado logo após o casamento, numa época em que tudo parecia perfeito. Mas essa perfeição desmoronou quando a doença a reivindicou. Antônio construiu sua fortuna com esforço, mas nenhum dinheiro poderia salvá-la. Seus pensamentos foram interrompidos ao se lembrar do entregador que estivera ali no dia anterior. Algo na reação de João ao retrato o perturbou. Já tinha visto muitas expressões de admiração pela pintura, mas nunca uma que transmitisse tanta conexão, tanta dor. Antônio balançou o copo que tinha na mão, perguntando-se quem seria aquele homem e por que Maria parecia ter alguma ligação com ele. No dia seguinte, João decidiu voltar para a mansão. Sua decisão estava tomada, embora ele não soubesse exatamente o que estava procurando. Era como se uma força maior o puxasse para aquele lugar. Quando ele chegou, seu coração batia forte, mas o medo não o deteve. Desta vez, Antônio não escondeu o aborrecimento ao vê-lo novamente. "O que você realmente quer?" ele perguntou, seu tom frio e direto. João respirou fundo e respondeu com cautela. "Eu quero respostas. Aquela mulher do retrato... Maria, eu a conhecia." Antônio olhou para ele com incredulidade e certa irritação. "Isso é impossível. Maria era minha esposa. Que tipo de jogo você está tentando?" João cerrou os punhos, lutando para manter a calma. "Eu não estou jogando. Há muitos anos, antes de ela estar contigo, éramos algo mais..." A tensão na sala era palpável. Antônio colocou o copo sobre a mesa e se inclinou para a frente, com um misto de descrença e fúria no rosto. "Eu te aviso, não suje a memória dele com mentiras." João olhou para ele com os olhos cheios de tristeza sincera. "Eu não estou mentindo.
Preciso saber o que aconteceu com ela depois que desapareceu da minha vida. Antônio, embora ainda desconfiado, percebeu algo no tom de João que o fez duvidar. Mas ele não estava pronto para se abrir. Ainda não. É melhor você ir, ele finalmente disse, encerrando a conversa. João saiu da mansão, mas desta vez não se sentiu derrotado. Ela sabia que havia algo mais, um segredo enterrado no passado de Maria que ela precisava descobrir. João não conseguia tirar da cabeça a expressão de Antônio na última visita. Embora tenha sido rejeitado, ele sentiu que suas palavras deixaram uma brecha na armadura do homem distante. Ele sabia que tinha que voltar, mas desta vez com mais cautela e, acima de tudo, tendo a verdade como única arma. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, como se o céu refletisse a incerteza que carregava no peito. João voltou para a mansão sentindo o peso de cada passo enquanto empurrava a bicicleta. Ao chegar, foi recebido por um criado que o olhou com desconfiança antes de acompanhá-lo de volta ao salão principal. Antônio estava sentado na mesma poltrona, a postura rígida como uma estátua. Quando João entrou, mal ergueu os olhos. Eu não esperava ver você de novo. Suponho que você tenha algo importante a dizer, disse ele, com um tom seco e frio. João assentiu, tentando não se intimidar. Preciso falar sobre Maria. O nome pareceu flutuar no ar, preenchendo o silêncio constrangedor que se seguiu. Antônio franziu a testa, claramente irritado. O que você pode saber sobre minha esposa que eu não saiba? João deu um passo à frente, a voz firme, mas trêmula por dentro. Eu a conheci antes de você. Estávamos juntos. Éramos um casal. A reação de Antônio foi imediata. Ele se levantou abruptamente, o rosto vermelho com uma mistura de raiva e surpresa. Isso é impossível. Você tem coragem de vir aqui e reivindicar algo tão absurdo? João manteve-se firme, embora seu coração batesse como um tambor. Não estou aqui para reivindicar nada. Eu só quero saber a verdade. O que aconteceu depois que ele desapareceu da minha vida? Antônio olhou para ele com fúria, mas por trás daquela máscara de raiva havia outra coisa: confusão. João percebeu a dúvida em seu olhar e resolveu pressionar. Conheci Maria em uma cidade pequena, há muitos anos. Ela sempre usava um medalhão de prata, dizia que era uma lembrança da mãe. Antônio, que até então parecia seguro de si, hesitou ao ouvir aquela menção. Um medalhão? Ele perguntou, quase em um sussurro. João assentiu, sabendo que havia tocado um acorde. Era pequeno, com uma gravura de flores nas costas. Maria usava isso o tempo todo. Antônio recostou-se na poltrona, com uma expressão diferente. Algo entre a descrença e a resignação. Por um longo momento, o silêncio dominou a sala. Finalmente ele falou, seu tom mais contido, mas ainda desafiador. Não sei como você sabe disso, mas não significa nada. Minha esposa não mencionou nada sobre você ou o passado dela. João olhou para ele com tristeza. Talvez ele não quisesse mencionar isso. Talvez ele estivesse tentando se proteger de algo, ou de alguém. Antônio cerrou os punhos claramente irritado. Você está brincando com fogo, garoto. Não sei quais são suas intenções, mas não quero ver você aqui novamente. A ordem era clara, mas João não recuou. Não procuro conflitos, apenas a verdade. Eu voltarei, Antônio. Não vou descansar até entender por que Maria desapareceu e como ela veio parar aqui com você. Antônio não respondeu, limitando-se a apontar para a porta. João saiu, deixando para trás um silêncio cheio de tensão. Ao voltar, ele sabia que havia conseguido algo: semear uma dúvida em Antônio. Agora cabia a ele decidir se enfrentaria o passado ou enterraria-o novamente. O ar frio da noite envolveu João enquanto ele caminhava pelas ruas, perdido em pensamentos. A conversa com Antônio foi um desafio, mas também uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Havia algo que o homem não queria admitir e João estava determinado a descobrir. Naquela noite, João decidiu investigar. Ele buscou informações em registros públicos, bibliotecas e até redes sociais locais. Ele descobriu algo surpreendente. Maria havia deixado sua cidade natal logo após a separação e, menos de um ano depois, casou-se com Antônio.
O casamento foi discreto, mas não passaram despercebidas publicações em antigos jornais locais, que falavam da união entre um jovem empresário promissor e uma mulher misteriosa com um passado secreto. Por outro lado, Antônio não conseguia dormir. As palavras de João ecoaram em sua mente. Como esse estranho poderia saber detalhes tão íntimos sobre Maria? Embora tentasse se convencer de que era uma coincidência ou até mesmo uma mentira, algo dentro de si lhe dizia que deveria investigar mais a fundo. Na manhã seguinte, Antônio abriu um velho baú que mantinha fechado há anos. Lá dentro encontrou cartas, fotografias e pequenos pertences de Maria que nunca teve coragem de examinar a fundo. Sua mão tremia quando ele tirou uma pequena caixa de veludo. Ao abri-lo, viu o medalhão que João descrevera com precisão. Uma peça de prata com flores gravadas. Foi o único objeto que Maria nunca deixou de usar, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele pegou uma das cartas que Maria havia escrito, mas nunca enviada. Suas palavras, embora ambíguas, revelaram fragmentos de um passado que Antônio não compreendia plenamente. Tentei deixar para trás o que era, mas há coisas que nunca desaparecem. Só espero que você encontre em mim a paz que eu mesmo continuo procurando. Antônio suspirou, deixando o medalhão numa mesa próxima. Há algo que devo lhe mostrar. Ele se levantou e saiu da sala por um momento, voltando com uma caixa de madeira envelhecida. Abriu-o na frente de João, revelando uma série de cartas, fotografias e pequenos objetos que pertenceram a Maria. João tirou uma das fotografias. Era uma imagem de Maria na mansão, de vestido. Enquanto isso, João continuava sua investigação. Cada pista o levava de volta ao mesmo ponto. Maria havia mudado de vida abruptamente. Ele conversou com um velho conhecido dos dois, que confirmou algo que lhe gelou o sangue. Maria estava grávida antes de partir. A revelação o deixou paralisado. Ele tinha tido um filho? Seria possível que Antônio... Sem pensar duas vezes, João voltou para a mansão naquela mesma tarde. Antônio o recebeu com a mesma desconfiança de antes, mas desta vez seu olhar tinha algo mais. Um misto de dúvida e curiosidade. Você voltou como prometeu. O que você quer agora? Antônio perguntou friamente, embora fosse evidente que ele queria respostas tanto quanto João. João respirou fundo antes de responder. Descobri algo que acho que você também precisa saber. Maria, eu estava grávida quando ela saiu da minha vida. Antônio o encarou, seu rosto exibindo um misto de surpresa e confusão. Você está dizendo isso? João assentiu lentamente. Não tenho certeza de tudo, mas há algo que conecta nossos caminhos. Você sabe tanto quanto eu que ela guardava segredos. Antônio, visivelmente perturbado, tirou o medalhão do bolso do paletó e segurou-o na frente de João. Isso... ela nunca deixou de usar. Por que ele nunca falou sobre você? João sentiu uma dor profunda no peito ao ver a joia. Era uma prova tangível de que tudo o que ele havia dito era verdade. Talvez ela tenha pensado que eu não seria bom o suficiente para ela. Ou talvez ela só quisesse começar de novo. O silêncio se espalhou entre eles, mas desta vez foi menos hostil. Os dois homens se entreolharam, entendendo que estavam ligados por algo maior que seus próprios sentimentos. O passado de Maria e o filho que ela havia deixado em suas vidas sem explicação. A sala da mansão parecia maior e mais fria enquanto Antônio e João permaneciam em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. O medalhão que Antônio havia tirado ainda estava em sua mão, brilhando na penumbra da noite. João olhou para ele com uma mistura de nostalgia e arrependimento, como se cada detalhe daquela peça o transportasse aos tempos em que Maria era o seu mundo. Antônio, embora tentasse manter a compostura, não conseguia ignorar o tumulto que se agitava dentro dele. Ele havia passado tantos anos idealizando Maria, acreditando que a conhecia completamente, e agora esse homem apareceu, abalando a imagem que construíra dela. O que mais você sabe sobre Maria? Antônio finalmente perguntou, quebrando o silêncio com um tom mais contido, embora ainda cheio de desconfiança. João respirou fundo antes de responder. Eu sei que ele amava a vida simples, que gostava de passeios ao ar livre, do som do rio. E aquele medalhão... Ele fez uma pausa, apontando para ele com os olhos. Foi a única coisa que ele escondeu de sua mãe.
Ela cuidava dele como se ele fosse parte dela. Antônio assentiu lentamente, lembrando-se das vezes em que vira Maria agarrada ao medalhão em silêncio, como se nele buscasse consolo. É verdade, ele admitiu, sua voz quase um sussurro. Ele nunca falou muito sobre seu passado. Ele apenas mencionou que havia coisas que preferia esquecer. Eu respeitei seu silêncio. Mas agora me pergunto, o quanto ele realmente escondeu de mim? João deu um passo à frente, sentindo o muro entre eles começar a desmoronar. Talvez ele não tenha escondido coisas de você por falta de confiança, mas por medo. Maria sempre teve um jeito de proteger aqueles que amava, mesmo que isso significasse ir embora. Antônio olhou para ele, tentando ler a sinceridade em seus olhos. Havia algo nas palavras de João que ressoava com a Maria que ele conhecera, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Se o que você diz é verdade, se você realmente estava com ela antes de nos conhecermos, por que ela nunca mencionou nada? João olhou para baixo, lutando contra o peso das lembranças. Não sei. Quando desapareceu, pensei que havia algo que eu tinha feito de errado, que eu tinha falhado de alguma forma. Mas agora acredito que a decisão foi dele, uma decisão que ele tomou porque acreditou que era o melhor. Elegante, mas seus olhos tinham um brilho opaco, uma melancolia que ele reconheceu imediatamente. Ela nunca falou de filho, disse Antônio, quase como se estivesse falando sozinho. Mas se o que você diz é verdade, isso muda tudo. João assentiu, suas emoções conflitantes. Acho que esse filho é o nosso vínculo e temos que encontrá-lo, Antônio. Os dois homens se entreolharam, sabendo que esse caminho para a verdade os uniria de uma forma que nenhum deles havia previsto. A tensão entre João e Antônio era palpável à medida que os pedaços do passado começavam a se encaixar. A caixa de madeira sobre a mesa tornou-se um símbolo do mistério que os unia. Antônio, carrancudo e com as mãos trêmulas, abriu uma das cartas que Maria havia escrito e nunca enviado. João assistiu em silêncio, consciente de que aquelas palavras continham verdades que poderiam mudar tudo. Isso é dos primeiros anos do nosso casamento, disse Antônio, passando os dedos pelo papel amarelado. Sua voz estava cheia de um tom que misturava tristeza e dúvida. Maria escreveu muito, mas falou pouco. João inclinou-se para a frente, com o olhar fixo no rosto de Antônio, enquanto começava a ler em voz alta. Querido Antônio, há coisas da minha vida que não tive coragem de contar para vocês. Coisas que me assombram mesmo nos dias mais felizes. Não quero que minhas sombras obscureçam o que construímos juntos, mas às vezes sinto que o peso do passado é grande demais. Tentei deixar para trás tudo o que era antes de encontrar você, mas há algo que nunca poderei esquecer. Espero que um dia você possa entender meus silêncios e minhas decisões. O silêncio que se seguiu foi avassalador. João sentiu um nó na garganta. Cada palavra confirmava o que ele suspeitava. Maria carregava consigo um segredo que nem Antônio conhecia bem. Antônio deixou a carta sobre a mesa e suspirou profundamente. Ela não mencionou um filho, mas é claro que algo a atormentava. Algo que ele nunca quis compartilhar comigo. João engoliu em seco antes de falar. Maria estava grávida quando saiu da cidade. Sei disso porque ela mesma me contou, pouco antes de desaparecer. Nunca soube o que aconteceu a seguir, mas agora entendo que aquele filho poderia ter sido criado como o seu. Antônio olhou para cima, os olhos cheios de descrença. Isso não pode ser verdade. Meu filho, nosso filho. João o interrompeu com cuidado, a voz carregada de pesar. Não estou falando isso para tirar nada de você, Antônio, mas é importante que saibamos a verdade. Não por nós, mas por ele, pelo nosso filho. A palavra nosso ressoou na sala como um eco sem fim. Antônio se levantou e começou a andar de um lado para o outro, tentando processar o que acabara de ouvir. João o observou, dando-lhe espaço, mas sem perder a firmeza na posição. Por fim, Antônio parou diante de uma fotografia pendurada na parede. O retrato de um jovem sorridente, de 20 e poucos anos. Meu filho, Eduardo, disse ele em voz baixa. Ele sempre foi meu. Eu o criei como meu sangue. Observei-o crescer. Certifiquei-me de que ele tivesse tudo o que precisava. João assentiu lentamente. E ele sempre será seu filho. Mas você também merece saber quem realmente era Mary.
Você merece saber de onde vem. Antônio fechou os olhos por um momento, como se tentasse conter uma onda de emoções. Quando voltou a falar, sua voz estava mais suave, quase resignada. Não sei como ele vai reagir. Ele é um homem adulto, tem vida própria. Mas se isso for verdade, não podemos esconder dele. João deu um passo à frente, os olhos cheios de determinação. O que fizermos agora definirá o seu futuro e a sua percepção de Maria. Não importa o quão difícil seja, devemos dizer-lhe a verdade. Antônio assentiu lentamente, aceitando a realidade que ambos tinham que enfrentar. Naquela noite, à sombra do retrato de Maria, os dois homens começaram a planejar como revelar o segredo que permaneceu enterrado por tantos anos. A notícia era um peso que nenhum dos dois sabia carregar. Antônio trancou-se durante horas em seu escritório, revendo as poucas lembranças de Maria que havia preservado, enquanto João permanecia em seu modesto apartamento, preso entre a culpa e a incerteza. Ambos sabiam que, mais cedo ou mais tarde, teriam que enfrentar Eduardo. Mas como dizer a uma criança que toda a sua vida é baseada em um segredo? Antônio estava dividido. Por um lado, sentia uma profunda traição para com Maria por não lhe ter contado toda a verdade. Por outro lado, ele não pôde deixar de se questionar. Será que ele fechou os olhos intencionalmente para as lacunas de sua história? Ele sempre soube que Maria guardava segredos, mas optou por não pressionar, temendo o que pudesse descobrir. Agora, o preço do seu silêncio foi esta revelação devastadora. Naquela tarde, Eduardo passou pela mansão para visitá-lo, como fazia todas as semanas. Era um jovem com a energia e a confiança que Antônio sempre admirou nele. Enquanto conversavam sobre trivialidades na sala, Antônio não pôde deixar de observá-lo com um misto de amor e tristeza. Cada gesto, cada sorriso, agora o fazia pensar se o de João lhe corria no sangue. Eduardo percebeu a tensão do pai e o confrontou. "Está tudo bem? Você parece estranho, como se quisesse me contar alguma coisa, mas não soubesse como." Antônio balançou a cabeça, sem conseguir articular as palavras. "Estou bem, só tenho muita coisa na cabeça ultimamente." Eduardo não insistiu, mas a dúvida ficou no ar. Ao partir, Antônio sentiu que havia perdido uma oportunidade inestimável. Ele sabia que não poderia adiar mais. Entretanto, João refletia sobre o seu papel nesta situação. Ele havia perdido tantos anos e agora, quando finalmente encontrou vestígios de seu filho, sentiu-se como um intruso. Ele não podia negar que, embora quisesse conhecê-lo, também tinha medo do que Eduardo pensaria dele. Você seria capaz de entender? Ou ela o rejeitaria por ter estado ausente durante toda a vida? Naquela noite, João tomou uma decisão. Escreveu uma carta dirigida a Antônio, explicando sua posição e suas intenções. Nele, ele deixou claro que não pretendia tirar nada dele, mas apenas construir uma ponte para chegar a Eduardo. "Não estou aqui para substituí-lo ou questionar o que você fez por ele", escreveu ele. "Eu só quero a oportunidade de conhecê-lo e dizer quem Maria foi para mim." No dia seguinte, Antônio recebeu a carta. Ao lê-lo, ele sentiu um estranho alívio. Pela primeira vez entendeu que João não era um inimigo, mas alguém preso no mesmo turbilhão de emoções. Com a carta nas mãos, sentou-se diante do retrato de Maria e, olhando em seus olhos imortalizados, prometeu-lhe que faria a coisa certa. Essa promessa marcaria o início de um esforço conjunto para enfrentar a verdade e curar as feridas que o passado deixou. A carta de João ficou horas na mesa de Antônio. Ele havia lido cada palavra repetidamente e, embora ainda sentisse um misto de ceticismo e resistência, algo no tom sincero de João ressoou profundamente nele. Antônio percebeu que continuar ignorando a verdade apenas prolongaria o sofrimento de todos, inclusive de Eduardo. Finalmente, ele decidiu dar o primeiro passo. Naquela mesma tarde, Antônio ligou para João. "Eu li sua carta", disse ele, seu tom mais suave que o normal. "Talvez você esteja certo. É hora de enfrentarmos isso juntos." João sentiu um alívio imediato ao ouvir essas palavras. Embora o caminho permanecesse incerto, eu sabia que este era o primeiro passo para algo maior. Naquela noite, os dois homens se encontraram em um pequeno café longe da mansão.
O clima estava menos tenso do que nas reuniões anteriores, mas o peso do que planejavam fazer ainda estava presente em cada palavra. Eduardo deveria saber, mas temos que ter cuidado, disse Antônio, mexendo o café sem bebê-lo. Ele sempre me viu como seu pai. Dizer isso a ele poderia mudar tudo. João assentiu, compreendendo a magnitude do que estava em jogo. Não estou aqui para tirar esse lugar de você. Você sempre será o pai dele. A única coisa que quero é que ele entenda quem Maria realmente era e quem eu sou. Antônio olhou para ele com atenção, procurando qualquer sinal de dúvida ou engano. Mas tudo o que encontrou foi sinceridade. Então faremos isso juntos, mas primeiro preciso preparar Eduardo. No dia seguinte, Antônio convidou Eduardo para uma conversa particular na mansão. Sentado na mesma sala onde tantos segredos vieram à tona, Antônio começou com cautela. Filho, tem uma coisa na sua mãe que nunca conversamos. Algo que acho que você precisa saber. Eduardo olhou para ele, confuso com o tom sério do pai. Alguma coisa sobre a mãe? Sempre pensei que sabia tudo o que havia para saber sobre ela. Antônio respirou fundo antes de continuar. Sua mãe teve um passado antes de eu conhecê-la. Um passado que ele nunca compartilhou totalmente comigo. Mas, recentemente, apareceu alguém que fazia parte dessa vida. A confusão no rosto de Eduardo deu lugar a um misto de curiosidade e preocupação. Quem é essa pessoa? Antônio fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. O nome dele é João. Ele era alguém importante para sua mãe antes de ela e eu nos conhecermos. Há algo que você deveria saber sobre ele. E sobre você. A conversa continuou por horas, com Antônio explicando o que havia descoberto e deixando espaço para Eduardo processar a informação. Ao terminar, Eduardo permaneceu em silêncio, com a mente trabalhando para absorver tudo. Você quer que eu o conheça? Ele finalmente perguntou. Antônio assentiu lentamente. Acho que você deveria. Não porque isso mude quem você e eu somos, mas porque pode lhe dar uma nova perspectiva sobre sua mãe. Dias depois, o encontro foi organizado. João chegou à mansão com um misto de nervosismo e esperança. Ao entrar na sala, seus olhos encontraram os de Eduardo. Por um momento, os dois ficaram imóveis, estudando um ao outro. Eduardo, disse Antônio quebrando o silêncio. Esse é o João. João deu um passo à frente, sentindo que cada movimento era um salto no vazio. Olá, Eduardo. Eu sei que isso deve ser estranho para você, mas estou aqui porque quero compartilhar algo sobre sua mãe, algo que você talvez nunca tenha sabido. Eduardo ouviu em silêncio, ainda processando a ideia de que aquele homem pudesse ter alguma ligação com sua vida. Embora as emoções fossem complexas, não havia hostilidade em seu olhar, apenas curiosidade. Foi um começo. A sala, normalmente fria e silenciosa, parecia carregada de uma energia que nenhum dos presentes poderia ignorar. João e Eduardo se entreolharam com um misto de curiosidade e cautela. Antônio permaneceu parado perto da janela, observando atentamente, mas sem intervir. Este momento era importante demais para ser forçado. Os dois homens tiveram que encontrar seu próprio ritmo. João respirou fundo antes de falar. Não sei por onde começar, admitiu ele, com a voz carregada de emoção. Mas acho que o mais importante é você saber que sua mãe foi alguém extraordinário. Alguém que marcou minha vida de uma forma que jamais esquecerei. Eduardo assentiu lentamente, sem tirar os olhos de João. Meu pai me contou sobre você e o que você significava para ela, mas não entendo por que ele nunca mencionou nada. João fez uma pausa procurando as palavras certas. Acho que ele queria te proteger, te dar uma vida sem complicações. Maria era assim. Ela sempre colocou os outros acima de si mesma. Eduardo pareceu meditar nessas palavras antes de responder. Ela sempre foi um mistério para mim. Ele nunca falou muito sobre seu passado, mas sempre senti que havia algo que ele não queria compartilhar. João assentiu, reconhecendo esse mesmo traço em Maria. O que importa agora é que você é o legado mais lindo que ele deixou. Não estou aqui para alterar a sua vida, Eduardo. Só quero que você saiba de onde você vem e, se me permitir, compartilhar com você as histórias de quem era Mary antes de nós dois a conhecermos. Eduardo olhou para Antônio, como se buscasse confirmação. Seu pai retribuiu um olhar calmo, mas cheio de significado. O que você decidir, filho, está bem, mas acho que merece uma chance.
A atmosfera lentamente começou a relaxar. João tirou do bolso uma fotografia antiga, uma imagem de Maria quando era jovem, com um sorriso radiante e cheio de vida. Eduardo pegou com cuidado, observando cada detalhe. Nunca havia assim, disse ele, num tom entre o espanto e a nostalgia. Aquela noite marcou o início de algo novo. João e Eduardo começaram a conversar mais, compartilhando lembranças, dúvidas e momentos que aos poucos teceram um vínculo inesperado. Antônio, embora a princípio tenha mantido certa distância emocional, passou a ver João como mais do que um homem do passado. Alguém que, apesar das circunstâncias, queria o melhor para o filho. Às vezes, o passado volta de forma inesperada, forçando-nos a enfrentar verdades que evitamos durante anos. A história de João, Antônio e Eduardo nos ensina que o amor e a família nem sempre se definem pelo sangue, mas pela coragem de aceitar a verdade e construir uma ponte para a reconciliação. O que você teria feito no lugar do João? Você teria buscado a verdade ou teria deixado o passado para trás? Clique no vídeo que aparece na tela para continuar esta fascinante exploração dos segredos que nos definem e das decisões que mudam nossas vidas. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias cheias de emoção e aprendizado. Vejo você no próximo vídeo.